O ano era 1970, meus amigos. O mundo estava de olhos arregalados com o jogo e com a arte da nossa seleção brasileira lá no México. E olha quem estava jogando, Pelé, e o técnico era o Zagallo. O time era uma máquina, o Brasil estava em festa, mas eu queria que essa alegria estivesse no mundo todo. E infelizmente, os Estados Unidos estavam em fumo. E enquanto a gente comemorava o tri aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, a somente alguns quilômetros dali do México, estava acontecendo o apocalipse. Os agricultores choravam, enquanto a gente aqui, só sorria. O jogo estava sendo uma luta pela sobrevivência. E adivinha o nome do adversário? É o tal do Cochilióbulos heterostrophus. Vocês acham que o José Lucas está com drama? Não, o problema é esse mesmo. Cochilióbulos heterostrophus. Pense nesse fungo como se fosse aquela pessoa que você não convida para o seu aniversário, que chega, come tudo e no final ainda quebra o som. E isso foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Ele chegou e simplesmente cancelou a festa toda. Bom, meus amigos, aqui está a ficha do elemento. Culpado por destruir cerca de 15% da safra do milho dos Estados Unidos e do Canadá, com um prejuízo estimado na época de $1 bilhão. Isso em 1970. Agora imagina corrigir esse valor para os dias atuais. Mas como um fungo, um serzinho tão pequeno, microscópico, fez um estrago grande, em larga escala? Pois é, foi uma grande tempestade, foi uma grande combinação, foram vários elos da corrente sendo formados. Os americanos, em busca de uma grande produtividade, de uma produtividade máxima, fizeram uma aposta muito arriscada. Eles estavam usando um tipo de milho híbrido com uma característica fantástica, que era o citoplasma do tipo T. Esse T era de Texas, ou também chamado de TCM. Esse milho também ele era chamado de macho estéril. Bora pensar assim, pessoal. Para se produzir uma semente híbrida, o milho híbrido, você não quer que a planta mãe se autofecunde, beleza? O milho TCM, ele não fazia isso. Não precisava de gente no campo para tirar os pendões lá dos pés de milho, das plantas de milho, que era um trabalho muito chato e muito caro. Essa própria planta, o TCM, já era programada. Ele não produzia pólen e era uma tecnologia genial, de altíssimo avanço para a época. Era eficiente e perfeito, até que chegou esse fungo. E adivinha o problema? O problema era que toda a lavoura de milho, praticamente toda a lavoura de milho dos Estados Unidos, era baseada na mesma genética. Era um exército, era bilhões e bilhões de plantas com a mesma genética. E como qualquer exército de um filme com os mesmos clones, eles geralmente têm só uma fraqueza fatal. E foi essa fraqueza que o fungo acertou. O problema foi o uso excessivo e específico de um só tipo de milho, que é o milho chamado híbrido estéril do tipo T. E adivinha, a fraqueza era justamente essa, o tal do citoplasma T. E aí que tá, meus amigos, o nosso fungo, o Cochilióbulos, tinha uma nova raça na praça, a raça T. E adivinha, essa raça produzia uma toxina específica que afetava apenas plantas com citoplasma T. Era como se fosse um míssil teleguiado, ou seja, certamente o alvo seria atingido. Era como se o fungo fosse uma chave mestra que abria 85% das casas do bairro. Ele não precisava abrir a porta, ele simplesmente entrava e a planta colapsava. E aí, meus amigos, as folhas murchavam, secavam e aí que a produtividade ia para o espaço. A planta gastava tanta energia tentando lutar contra essa toxina que não sobrava nada para produzir o que importava, o milho. Moral da história: na agronomia, colocar todos os ovos na mesma cesta genética é pedir para dar ruim. E a velocidade disso, vocês já se perguntaram como foi? Foi igual ao contra-ataque do Brasil lá no México, rápido. Só que nos Estados Unidos foi com a ajuda do vento, que pegou o fungo lá no sul e levou para o restante do país. E em questão de semana, o mapa agrícola dos Estados Unidos estava parecendo um campo de batalha perdido. E no jogo fungo versus agricultores era tabelinha por cima de tabelinha. Era vento, era esporo, era infecção e no final, gol. Era goleada atrás de goleada. Os agricultores estavam até olhando para o céu, mas não era para pedir chuva não. Era para não vir chuva e muito menos vento, porque isso iria trazer mais destruição. E aí que surge a pergunta: o
que a gente pode fazer numa situação dessa? Meus amigos, o prejuízo já estava estimado em mais de US$1 bilhão. Vocês acham mesmo que isso é troco de pão? E nisso, o preço do milho disparou, a segurança alimentar ficou ameaçada, a bolsa de valor essa tremeu. Tudo isso por conta de uma manchinha na folha do milho. E isso mostra uma coisa pra gente, que nós, como futuros agrônomos, percebemos que nosso trabalho vai muito além do que abrir porteira de fazenda. Uma doença ali poderia causar uma grande crise econômica aqui. Isso não era um problema fácil de ser resolvido. Não adiantava passar apenas um simples fungicida, uma vez que o problema era continental. Mas toda grande crise gera uma grande lição, certo? Como a seleção brasileira teve que aprender a jogar sem Pelé depois da Copa de 70, a agricultura também teve que aprender a jogar sem o milho TCM. A solução foi ter que dar um passo para trás para poder dar 2 passos para frente. Os produtores tiveram que fazer igual o Usain Bolt. Tiveram que correr contra o tempo. Os produtores tiveram que abandonar os híbridos com citoplasma T e começaram a passar a usar de novo o híbrido com citoplasma normal. Eles tiveram que voltar a fazer um trabalho braçal novamente, com menos praticidade, só que com mais segurança. Esse acontecimento foi muito importante para a agricultura moderna quando se falamos de variabilidade genética. Foi uma lição que nos custou muito caro, mas que aprendemos novas formas de se plantar até o momento. Exato. Hoje a gente fala tanto em melhoramento genético, transgênicos e diversidade de culturas, mas a base de tudo é ter diversidade, cartas na manga. Se um fungo abrir uma porta, nós precisamos ter mais 10 portas com 10 fechaduras diferentes. Manejo, rotação de culturas e resistência genética. Tudo isso deve ser colocado em prática aqui no campo, se a gente não quiser passar por esse vexame igual aconteceu na década de 70 lá nos Estados Unidos. Depois do susto, o recado foi claro. Monocultura exagerada é igual a risco alto de epidemia. E o Cochilióbulos heterostrophes, naquela época, não tinha Instagram, mas ele teve seus minutinhos de fama. Graças à tecnologia, hoje ele não vence, diferentemente da seleção brasileira. Porque não é só Copa do Mundo que a gente quer ganhar, não é mesmo? A gente quer alta produtividade com segurança. O Brasil ganhou a Copa do Mundo e o fungo nem passou da fase de grupos.